Daí, pessoal, mais uma resolução. Lenda de gol impossível marca centenário do 15 de Piracicaba. Ex-atacante diz ter cobrado e feito gol de cabeça contra o Santos em 1949. Como seria a proeza? O que seria preciso fazer para bater o escanteio, correr para a área e fazer o gol antes de a bola tocar o chão? Bom, eu tenho uma figura com algumas informações, tá? Diz assim, ângulo de chute. Para dar tempo de jogador chegar até a bola, a cobrança de escanteio teria de ser quase vertical, em um ângulo de 70 graus em relação ao chão. Aí, dentro dessa figura, tem aqui a altura máxima da bola, 22 metros. E diz assim, a altura. Considerando a velocidade de um jogador de futebol, a bola deveria atingir 22 metros, quase a altura do estádio do Morumbi. E aqui diz 22 metros, a uma velocidade de 27 km por hora, ou seja, 8 metros por segundo. Então o jogador deveria cobrar o escanteio, sair correndo numa velocidade de 8 metros por segundo, ou seja, 27 km por hora, para dar tempo dele chegar até o centro da área e cabecear, sendo que a bola aqui ó, atingiu 22 metros de altura. Como ele falou, né, com um ângulo aqui, ó, quase vertical, um ângulo de chute em 70 graus. Bom, tudo isso então está nessa figura aí. Ok. Ainda sobre a distância aqui, ó, colocada nesse infográfico. A distância média da bandeira de escanteio ao meio da área é de aproximadamente 36 metros. Então, essa distância aqui, ó, da cobrança do escanteio até o meio da área, 36 metros. Isso aqui eu vou deixar apontado no gráfico, tá? Dado, considere o solo como o eixo x e a altura máxima sobre o eixo y do plano cartesiano. A função quadrática que pode representar a trajetória descrita pela bola é. Então, basicamente, o que ele quer é a equação aqui, né, ou a função dessa parábola. Então, é isso que ele está querendo. Ele está querendo a função f de x dessa parábola aí. E aí ele diz assim, ó, considere o solo como o eixo x e a altura máxima sobre o eixo y. Então, sendo a altura máxima aqui, ó, 22 metros, aqui vai estar o eixo y. Então, já vou posicionar esse eixo y aí. Vou colocar aqui, ó. O eixo y, aqui, ó. Aí. Tá aqui o eixo y. Então, vou colocar assim, ó. Aqui. Tá o eixo y. E aqui, então, ó, tá o 22 metros, que é o vértice da parábola, né? Muito bem. E aí agora eu tenho que identificar a parábola, ou a função dessa parábola. Eu vou usar aqui a ideia da forma fatorada, tá? De uma função, ou de uma equação, ou ainda de um polinômio. Eu vou colocar aqui f de x é igual a um parêntese que multiplica outro parêntese. O número de parênteses que eu coloco aqui é igual ao número de raízes conhecidas. Lembrando que raiz é o corte no eixo x. E aqui ele está pedindo, né, que eu coloque o solo como eixo x. Deixa eu acrescentar aqui também, ó, o solo como eixo x. Aqui, ó, o solo, a linha do solo, como eixo x. Então tá aqui, ó. Muito bem. Então eu tenho duas raízes nessa parábola aqui, ó. Corta no eixo x aqui, que é a saída, né? E aqui corta o eixo x aqui na chegada da bola. Como o y está bem no meio, aqui então é o zero do x, e a distância toda, olha só, é 36. Ou seja, eu tenho 18 para trás e tenho 18 para frente. Então as raízes aí, ó, dessa parábola, referenciada pelo y ali, as raízes são menos 18 e mais 18. Menos 18 metros e mais 18 metros. E aí, justamente, de menos 18 até 18 vai dar os 36 metros. Ok. Então, essas são as raízes. Então, na forma fatorada, justamente, eu coloco em cada parêntese um x, tá? Isso é como se fosse um modelo, ó. Parênteses vezes parênteses com um x dentro de cada um. E do lado de cada x, eu coloco a raiz com sinal trocado. Então, na prática, é isso que acontece. Então,
Então, vou pegar aqui, ó, uma raiz é menos 18, vou trocar o sinal para mais 18. E outra raiz é 18, vou trocar o sinal para menos 18. Tá, deixa eu repetir isso aqui então. Ó. Vai ficar assim, ó, f de x igual x mais 18, que multiplica x menos 18. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, né? Eu já sei que vai dar o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 18 vezes 18, 324. Mas se eu não sei, se eu não enxergo, né, esse produto da soma pela diferença aqui, eu posso resolver isso por distributiva aqui, ó, que é aquela regra do chuveirinho, o pessoal chama de chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 18, menos 18x, 18 vezes x, 18x, né, mais 18x, e mais 18 vezes menos 18, menos 324. Aí, de fato, há o cancelamento aqui, ó, menos 18x com mais 18x, e realmente sobra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobra x ao quadrado menos 324. Então, essa aqui é a função candidata à resposta. Né? E aí teria que até cuidar, ver se isso não está na alternativa. Né? Às vezes as alternativas colocam esse formato como indicação para o aluno marcar e acaba, né, se confundindo e acaba errando a questão. Então, isso aqui é a candidata, é como se fosse uma pré-função, né, como se fosse um modelo de partida. Eu preciso ajustar esse modelo aí ao gráfico. E o que eu uso como referência? Eu uso como referência um ponto conhecido. E um ponto conhecido, além das raízes, menos 18, 18, é esse ponto aqui, ó, o 22, que nada mais é do que o termo independente, né? Corte no y é o termo independente. Então, esse corte no y e esse 22, ele é o C. Ele é o corte no y, termo independente. Que para mim aqui está resultando menos 324. Então, nota que não está batendo menos 324 com 22. Então, eu tenho que fazer o ajuste disso. Então, aqui eu vou usar uma técnica que eu chamo de técnica do ajuste. Olha só aqui, ó, técnica do ajuste. Como é que é essa técnica do ajuste? Bom, eu vou pegar aquilo que eu tenho, aquilo que eu obtive, aquilo que eu calculei na função. Vou multiplicar pelo k, que é justamente o fator de ajuste. Isso tem que resultar aquilo que eu quero. Bom, então pensando, o que eu tenho? Eu tenho menos 324. Vezes o k igual aquilo que eu quero. O que eu quero? Bom, eu quero que o termo independente seja 22, corte no y. Então, isso é igual a 22. E aí eu isolo esse k. K igual a 22, divide por menos 324. K é igual. Mas com menos dá menos. Essa divisão não dá exata, eu simplifico aqui, ó, por 2. E aí o valor do k resulta menos 11 sobre metade 162. Então, isso aqui é o valor do k. Bom, o que é esse valor do k? É o valor pelo qual eu multiplico a função obtida. Por isso chama fator de ajuste. É o fator, é o número pelo qual eu multiplico para ajustar a função ao gráfico que eu tenho. Então, vou multiplicar isso aqui, ó. Vou multiplicar por menos 11 sobre 162. Fazendo isso, eu tenho menos 11 sobre 162 vezes x ao quadrado,
isso resulta menos 11 sobre 162, que multiplica x ao quadrado. Isso aqui é f de x. E menos 11, que multiplica menos 320, menos 11 sobre 162, que multiplica menos 324, vou fazer isso separado aqui, ó, menos 324 vezes menos 11 sobre 162. Aí o que acontece aqui, ó, menos vezes menos dá mais. E 324, se eu simplifico aqui, ó, 324 por 162 aqui, ó, vai dar 2 vezes, né? Então, eu tenho 2 vezes 11, 22. Então, isso resulta mais 22. Que é o que eu queria, né? Mais 22. E agora sim, eu tenho a lei da função. Tá aqui, ó. Essa aqui, efetivamente, é a lei que estabelece aquela parábola. Por quê? Porque foi criada a partir das raízes e foi ajustada para o corte no y22. Ok? Isso eu encontro na alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima. Antes de eu encerrar essa questão, rapidamente aqui um comentário, tá? Complementar. Que essa questão aqui, quando eu olhei para essa parábola, posicionando o y nesse ponto, eu percebi que o corte no y era o 22. E esse 22, ele automaticamente é o termo independente. É o C. Então, na realidade, por natureza das alternativas, eu já podia ter marcado a letra A. Porque a letra A é a única que traz como elemento C, olha só, como corte no Y, que é o termo independente, a única que traz o 22 é a letra A. Então, não sei se isso foi um descuido de quem elaborou a questão ou foi intencional, né? Eu poderia ter analisado somente o corte no Y, somente o termo independente e percebido que a única que tem esse termo independente igual a 22, que reflete o corte no Y, é a letra A. Então, eu poderia ter marcado a letra A direto, né, sem efetuar os cálculos, certo? Mas isso é por natureza dessa questão. Se eu tivesse uma outra alternativa, ou mais algumas outras alternativas que também tivesse o mais 22 aqui, ó, no termo independente, aí eu teria que efetivamente fazer todo o cálculo como foi feito aqui, ok? Então, de qualquer forma, cabe essas duas análises, a resolução propriamente e também essa outra observação aí que economizaria bastante nesse caso aí dessa questão, ok? Forte abraço, agradeço a visita e até a próxima.